Então, feita a regressão linear 2, a gente vai para a regressão linear 3 e a nova. A gente vai perder um tempinho legal aqui, porque eu vou explicar dois procedimentos para vocês. Tá? Então, executem a regressão linear 3. Tá? E vamos nos concentrar aqui nesse novo script. Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês me parem, viu? Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Vou voltar aqui na tabelinha. E o que acontece aqui? Vamos primeiro ver a tabela a linha da nova, seja ela um fator, 2 fatores, 3 fatores, mas eu vou usar como referência a nova 1 fatorial. Então, qual a diferença que a gente vê na nova 1 fatorial para a regressão linear? Basicamente, a variável dependente é quantitativa nas duas, e quando a gente vem para a variável independente, a regressão, ela está escrito 1v_quant, então, uma variável quantitativa. E aqui está escrito 1v_qual, certo? Com níveis de tratamento acima de 3. Eu pedi para vocês, no dia que eu entreguei essa tabela para vocês, que vocês colocarem aqui v_quant barra v_qual, v_quant barra v_qual, v_quant barra v_qual. Por quê? Porque as regressões, elas aceitam tanto variável quantitativa como variável qualitativa. Eu mostrei para vocês também, na aula de ontem, que o cálculo matemático para determinação dos resultados, que é o SQT, né, o quadrado da soma total do modelo e do resíduo, ele segue a tabela de análise de variância. É o mesmo princípio matemático. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se um dia vocês tiverem que fazer uma nova, seja de um fator, seja 2 fatores, seja multifatorial, vocês podem substituir a análise da nova, que eu vou passar para vocês posteriormente, para uma regressão. Então, tanto faz eu fazer uma regressão, que o resultado vai ser o mesmo com a nova. Só tenho que fazer pequenas adaptações, na verdade é uma só. E eu vou mostrar para vocês essa modificação. Então, esse script ele vai nos dar a possibilidade de visualizar essa variação. Tá? Então, a gente vai fazer a regressão e depois a gente faz a análise de variância para vocês verem os dois. Certo? Então, vamos lá. Então, a porcentagem de sobrevivência da idade adulta de besouros, essa espécie aí, Tibolium, não sei o quê, alojado em 4 densidades. Densidade de 5, 20, 50 e 100 ovos por grama de farinha. Então, cada nível de tratamento da densidade foi replicado, tá? Embora variando aí essas replicações. Então, de uma maneira semelhante, classificada como uma nova de um fator. Então, é uma nova de um fator. Por quê? Olha aqui, vamos ver a tabela. A BIOS. Na tabela, a gente está vendo o quê? A sobrevivência, certo? A sobrevivência dos besourinhos aqui, e o tratamento densidade com os respectivos níveis de tratamento. Níveis de tratamento de 5, de 20, de 50 e de 100. Tá? Então, a gente tem uma variável quantitativa e essa variável aqui que pode ser interpretada como quantitativa. Por quê? Porque é numérica. Mas, nesse caso, eu também posso transformar ela numa variável qualitativa, usando quem? Aquele comando sFactor, que eu mostrei já para vocês. Então, eu posso pegar e dizer que a densidade agora é um fator, e esse fator ele vai ser um fator com 4 níveis de tratamento, do 5, do 20, do 50 e do 100. A gente vai fazer com essas duas maneiras. Tá? Então, primeiro vamos interpretar como variável a variável
a variável densidade como variável quantitativa, tá? Quantitativa contínua, quantitativa discreta. Então, a gente vai abrir o CAR de novo para a gente poder ver o gráfico, o scatter plot. Observem, tá? A gente tem a densidade influenciando na taxa de sobrevivência. Então, a mesma coisa que a gente viu anteriormente, parece que no começo a relação é positiva. Vai até a densidade de 20, mais ou menos, parece que a sobrevivência aumenta. Então, até 20 de densidade, a sobrevivência aumenta. Quando vai de 20 para 100, tem uma queda brusca aqui, né, de relação inversamente proporcional. A gente pode deduzir o modelo usando a regressão, pura e simplesmente, mas a gente vai perder esse detalhamento aqui, certo? E a gente também poderia tentar fazer também um GAN. Qual seria a terceira opção? Transformar a minha variável densidade, que aqui ela está como quantitativa, para qualitativa. E aí relacionar a sobrevivência com o tratamento, né, densidade com seus respectivos níveis de tratamento. Então, a gente vai tentar fazer desse jeito também. Então, a primeira, a gente fez o gráfico de survival density. No segundo, a gente vai fazer um gráfico de box plot. Porque no box plot, a gente vai interpretar agora que o density é variável qualitativa. Então, agora a gente tem o densidade na forma qualitativa, e quando a gente coloca em forma qualitativa, ele cria esse box plot, e a gente vê exatamente aquela variação, lembra? Imagina a linha fazendo isso, ela cai. Então, até 20, a relação parece ser positiva, e de repente, de 20 a 100, ela cai. Então, dá para ver claramente que o box plot também mostra essa relação. Então, seria uma boa ideia a gente também trabalhar com variável qualitativa, a densidade no lugar de quantitativa. Tá? E vamos lá. Olha o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo o comando LM. No comando LM, continua o modelo aqui dentro. Só que olha o que eu fiz aqui. Em densidade, eu coloquei uma função chamada S-factor. Então, eu quero que ele faça a regressão, mas tendo a consciência que a variável densidade agora é um fator. Então, se a variável é um fator, a variável independente, ela é quali, variável independente é quali, a gente faz uma nova. Então, a gente pode usar ela como variável qualitativa e pode usar ela como variável quantitativa. Não tem problema. O desenvolvimento é o mesmo e o resultado também é parecido. Agora, lógico, eu vou escrever antes aqui de tudo a nova. Então, é análise de variância do modelo linear, survival density, tá? Só que a densidade aqui como um fator. Mas preste atenção aqui, a gente está usando densidade duas vezes. A densidade quantitativamente falando e a densidade qualitativamente, porque a gente usou density duas vezes e S-factor aqui. Tá? Eu estou colocando os dois ao mesmo tempo. Agora a pergunta é, gente, pode fazer isso? Eu pegar a variável densidade quantitativo e usar ela também como qualitativo, é legal fazer isso? De certa forma, não. Porque se eu coloco duas variáveis que uma é reflexo da outra, mesmo seja qualitativo, eu vou encontrar colinearidade aqui. Mas aí a gente pode testar também essa colinearidade. Eu poderia usar aqui aquele comando corvif, daquele raistat lib 11. Mas vamos continuar o raciocínio. Fazer a nova, né? A nova, então, eu estou fazendo uma análise de variância. Só que aí, para fazer a nova, eu uso o LM aqui do jeito que está aqui. Eu executo, tá? E aqui a gente tem, density, density,
que é aquela primeira variável, a densidade de forma quantitativa, a variável densidade de forma qualitativa, e a gente vê o resíduo aqui, que isso aqui não vem muito caso. Nessa análise, o que a gente está vendo? Que a quantitativa ela foi significativa, mas a forma qualitativa não foi significativa. Tá? E aí a gente vai fazer os valores críticos. Deixa só dar continuidade aqui na rotina. E agora, a gente vai usar um outro comando chamado AOV. Tá? Esse AOV, se a gente colocar aqui, ó, é outra análise de variância, tá? Mas é a chamada análise de variância do modelo. Então, quando a gente quer saber se o modelo todo ele é significativo, a gente pode fazer a análise da variância usando esse comando AOV, certo? E aí agora eu estou usando, ao invés de usar nova, aqui LM, eu estou fazendo só AOV da relação survival density mais um erro. Então, eu estou incorporando um erro aqui em relação a essa variável density, certo? Um peso de erro aqui. E aí eu executo, e aí a gente vê só o valor da densidade aqui como sendo significativo. Tá? Então, fizemos misturados, agora a gente vai fazer separado só a densidade aqui, certo? Então, LM de survival, só com densidade, sem considerar o fator. Então, quando eu executo aqui, aqui o summary, que o ideal é esse aqui, a gente vê aqui, separando, tirando o fator, a gente viu aqui que densidade é significativo. Tá? A pergunta é a seguinte: vale a pena a gente fazer o modelo com densidade e o fator junto, ou a gente faz separado? Qual é a minha opinião? A minha opinião é a gente fazer separado. Ou eu pego e faço a densidade como uma variável quantitativa, ou eu pego e faço a densidade como uma variável qualitativa. Porque se eu coloco as duas juntos e elas são reflexos uma da outra, com certeza uma vai ser efeito da outra. Então, esse modelo que a gente está vendo aqui, lá em cima que juntou os dois, onde uma variável foi e a outra não foi significativo, cadê? Tá aqui, essa aqui mesmo. Tá? Não é o jeito correto da gente fazer isso aí. Então, a gente vai fazer o jeito corretinho para vocês terem ela como a melhor forma de se fazer, tá? Então, vamos lá. Qual é a melhor forma? A gente vai pegar aqui e transformar a variável density em variável fatorial também, certo? A gente tem aqui já o modelo com a variável density sendo quantitativa, e a gente vai ter aqui o modelo com a variável density 2. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que habilitar o Beatle Density como um fator. Então, vamos criar um conjunto de dados interpretando o Density como um fator. Então, se eu olhar aqui de novo, peraí, deu erro aqui, Density. Ele aqui está interpretando como fator. É só, se você executou isso aqui, vocês deem um enter aqui, escrevam str Beatles. E observem se ele está entendendo como um fator. Está aqui, ele está entendendo como um fator. Certo? Peraí. E agora a gente vai... Isso aqui é para ver AOV, podem pular. E aqui a gente vai fazer agora de novo a regressão, sendo que essa regressão é uma regressão com density, só que agora a density ele não está sendo mais interpretado como quantitativo, e sim como qualitativo, porque a gente colocou aqui o factor, tá?
Então, rodando aqui, e aí eu vejo o summary, e aí ele sempre, quando a gente faz um modelo, e nesse modelo a variável é qualitativa, ele repete os níveis de tratamento. Então, lembre-se que o nosso nível de tratamento, ele é de 5, de 20, de 50 e de 100, tá? Aqui só está aparecendo density de 20, density de 50 e density de 100, certo? E o que está acontecendo aqui? Ele está comparando o nível de tratamento de 5 e compara com cada um deles. Então, a gente está vendo 5 de 20, 5 de 50, 5 de 100. Então, 5 de 20, estatisticamente, não é diferente. Lembra do plot? Vou deixar o plot aqui, ó. 5 com 20, estatisticamente, não é diferente. Tá? 5 de 50, com 50 é marginalmente, marginalmente diferente. 5 com 50. E, finalmente, 5 com 100, ele é altamente significativo. 5 com 100 aqui. Então, não significativo, no limiar de significância, e 5 com 100 é significativo. Mas, poxa, é interessante a gente ver também as comparações entre os outros grupos. Então, a gente vai fazer isso aí também, tá? Mas, antes de mais nada, vamos ver os gráficos. Então, está aqui o gráfico dos resíduos, a linha bem retinha aqui, é normal isso acontecer no conjunto de dados com variável qualitativa, mas vocês observam que a linha vermelha está bem retinha aqui, que as bolinhas estão indo sobreposta a pontilhado, a gente tem os dados aqui satisfatórios. Se a gente fizer testes de significâncias aqui, eu acredito que vai dar. Por exemplo, se eu botar Shapiro, eu não fiz, né? Mas a gente pode testar. Shapiro Residuals do LM. Então, foi significativo. Eu posso também tentar do pacote CAR, não sei se está habilitado, mas eu vou pôr aqui, pacote CAR. Eu posso pedir aqui o Levene Test, que eu acho que é Survival e Density, que a gente pode pôr assim. Não, então é o contrário. Tá. Survival. Meu nome, Beatles. Então, deu significativo, 0,264, então os dados estão legais, em termos de homocedasticidade e normalidade. A gente pode até tentar usar, eu nunca testei, mas é legal a gente testar, o GVLMA. O GVLMA aqui embaixo também, para testar tudo junto. Então, eu vou botar LM aqui, para a gente ver se ele consegue dar... Pronto, então está aqui, ó. Foi aceitável, menos a heterocedasticidade aqui que não foi satisfatório, mas ele interpreta aqui como variável quantitativa, tá? Bem, em termos de análise, usando a variável density como uma variável qualitativa, o resultado é satisfatório. Fazendo também análise do density, usando ela como quantitativa, ela também foi satisfatória. E aí cabe a gente escolher o que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer ela da forma qualitativa ou quantitativa. A minha sugestão, se eu deixasse ela como quantitativa, eu utilizaria outro tipo de análise, um GAM, por exemplo, ou um NLS, um modelo não linear, por causa dessa situação inicial aqui, tá? Agora, eu posso claramente manter o dado como variável qualitativa,
porque a gente consegue desenvolver as comparações entre grupos. Até agora eu só mostrei a comparação dos 5 com o resto. E agora eu vou mostrar para vocês a comparação entre os grupos. Então eu peço, vocês com certeza não têm, eu peço para que vocês baixem esse pacote aqui, chamado Multicomp. Então eu vou esperar um pouquinho para vocês baixarem esse pacote Multicomp. Façam aí, por favor. Alguém quer falar alguma coisa? Então, pessoal, baixe esse pacote Multicomp aqui. Eu vou dar uma limpada nesse script. Eu vou deixar esse script mais limpo, porque, infelizmente, eu fui escrevendo, e eu acabei não apagando as coisas que eu não queria usar. Tá? Então, eu vou editar esse script e mandar para vocês ele todo organizadozinho. Então, faça o seguinte, aproveitem, baixe Multicomp e aproveite e baixe o emins. A gente vai usar esses 2 pacotes agora. E esses pacotes eles serão utilizados também posteriormente. Então, já aproveitem, né, e baixem esses 2 pacotes para a gente poder desenvolver o resto da análise. E aí, quando for mais tarde, eu corrijo aqui esse excesso de comando aqui que não tem muita utilidade, e mando para vocês corrigido, e vocês só vão substituir no script regressão linear 3 e ANOVA. Eu, sinceramente, esqueci de salvar a versão final dele. Posso até fazer logo, né? Já organizei aqui a planilha e eu vou mandar para vocês aqui daqui a pouco. Deixa eu só finalizar aqui a rotina. Então, o resumo aqui do que eu reorganizei foi assim, eu peguei a variável density, ela agora está identificada como variável quantitativa, ó, tem 2 density aqui, ó. Uma, ela é quantitativa e a outra é qualitativa. Então, density 2 aqui, eu joguei para ser qualitativa, bio density 2 como variável qualitativa. Para quê? Para que eu possa fazer um LM ou uma nova. Então, LM1 meu foi usando o density como quantitativo. Então, eu fiz e tudo mais, o resultado está aqui, de significância, relação inversamente proporcional, bonitinho, situações satisfatórias de premissa, só que, se fosse o caso, eu acharia melhor trabalhar com ela não linear, usando NLS ou um modelo GAN. Então, rodei tudo bonitinho. O meu LM2, agora, é usando density 2, que é usando density como variável qualitativa, para poder comparar a relação de densidade e sobrevivente, só que densidade, nesse caso, como qualitativo. Então, no fim, eu quero comparar se a sobrevivência estatisticamente é diferente entre os níveis de tratamento, que se encaixam no teste aqui de análise de variância. Tá? A única coisa que eu fiz foi criar um density 2, para que eu possa ter uma variável quali, enquanto que no modelo 1 é só density, no modelo 2 é density 2. Tá? Rodei tudo, e aí a significância é aquela forma que eu falei para vocês, density 2, 5 com 20, 5 com 50, 5 com 100. Só que é legal ver tudo, todas as relações. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso agora. Tá? E como é que a gente faz isso? A gente vai abrir agora o pacote Multicomp. Deixa eu salvar aqui. A gente vai abrir o pacote Multicomp. Esse pacote Multicomp é o pacote que faz a análise, que a gente chama de análise pairwise, ou a gente chama, em português, análise par a par, ou a literatura também chama o termo posteriori, que é a análise depois da análise geral. A análise geral aqui, do teste de ANOVA, ela está aqui, ó. É esse resultado aqui, que aparece aqui, ó, o valor de P. Então, existe diferença entre sobreviventes
e o tratamento densidade. Só que agora a gente quer saber quem é diferente de quem, certo? Eu podia até botar uma nova aqui para a gente ver o resultado como forma de análise de variância. Por exemplo, se eu botar aqui a nova LM2. Não, escrevi errado. A nova. E aí ele mostra aqui, ó, significância do modelo, análise de variância. E aí ele mostra aqui que é significativo a relação. Só que agora a gente vai ver quem é diferente de quem. Abrindo o pacote multicomp, a gente usa o comando, a função glht. E essa função glht tem argumentos aqui dentro que vocês têm que aprender. Qual é o primeiro argumento? O modelo LM2, que é o modelo que a gente está fazendo da nova. E aí a gente abre outra função, que é MCP, para definir qual variável vai ser comparada par a par. A variável que vai ser comparada par a par é o density2, que é a variável independente. E eu quero que seja utilizado um teste. O teste que a literatura mais utiliza para comparação par a par é o chamado teste de Tukey. Então, ele vai fazer um teste de Tukey comparando par a par todos os grupos, os níveis de tratamento dentro de density 2, tá? E esse vai ser meu objeto T. Executo e vejo o resultado. Olha que interessante. Então, o resultado ele faz a comparação par a par. Então, vamos lá. Comparando 20 com 5. Ó, 20 com 5. Ó, as barras como elas estão uma do lado da outra. Não é diferente. Comparando 5 com 50. Tá aqui. 5 com 50. Essa aqui está tão achatada, ela não encontrou diferença. Comparando 100 com 5. 100 e 5. Tem diferença. Agora falta aqueles que a gente não viu. 50 com 20. 50 com 20, não foi diferente, tá? 100 com 20, então 100 com 20, foi estatisticamente diferente, e finalmente 100 com 50, não foi diferente. 100 com 50, não foi diferente. Professor, tem um jeito mais fácil, visualizando? Tem, um plot. Então, se a gente executa o plot T, vocês vão ver que ele vai fazer um gráfico, que é aquele jeito que eu já falei para vocês. Aqui é a combinação dos níveis de tratamento. Aquele que tocar no zero é porque não tem diferença estatística. Então, 20 com 5 não tem, 5 com 50 não tem, 50 com 20 não tem, e 100 com 50 não tem. Quais são os diferentes estatisticamente? 5 com 100, que não toca no pontilhado, e 100 com 20, que também não toca no pontilhado. Anotem, esse teste aqui, ele usa só para quando a gente usa o comando LM. Então, quando a gente usa Linear Model, a gente tem que usar o Multicomp. E aí, por isso que eu pedi para vocês instalarem também o EMINS. Por quê? Porque esse EMINS, ele funciona para LM e GLM. Esse aqui funciona, pelo menos o que eu sei, ele só funciona para modelo linear. Enquanto que o EMINS não, ele trabalha os dois, tanto GLM quanto AM. A gente vai fazendo a GLM. Então, é bom vocês verem exatamente essa função aqui, tá? Abre um pacote EMINS e a interpretação é parecida. A gente usa o comando EMINS para abrir ao modelo M2, só que agora ele pede para especificar, tá? A comparação de pairwise, ou seja, a comparação par a par de density 2. Muda um pouquinho a formação da linha, mas não é complicado. Então, executo, vejo o resultado, e aí a mesma coisa.
5 com 20, 5, 50, 5, 100, 20, 50, 20, 100, 50, 100. E vocês podem ter dois tipos de gráfico, um vertical e outro horizontal. Esse aqui é o horizontal, e se quiser ver o vertical. Só que a interpretação é diferente do outro. O outro, a gente via aquele que tocava no zero. Do EMINS é diferente. A gente analisa o intervalo de sobreposição. Então, esse aqui é minha variação do nível de tratamento 100, esse aqui é a minha variação de 20, esse aqui é a minha variação, de 50, de 20 e de 5. Então, 5 e 20 não foi diferente, eles se sobrepõem. Tá? 5 e 50 não foi diferente. Essa partezinha aqui sobrepõe a essa partezinha aqui. Tá? 5 e 100 agora, eles não se sobrepõem aqui com aqui, é diferente. 20 com 50, então 20 com 50, sobrepõe, não tem diferença. 20 com 100, não sobrepõe, 20 com 100. E 50 com 100 se sobrepõem, então eles são iguais. Pronto, é isso. A gente vai usar esse multicomp, e a gente vai usar esse EMINS em outros scripts que estão aí para passar para vocês. Beleza, gente? Deixa eu passar essa regressão linear 3 para vocês poderem ter a oportunidade de usar também do jeito... Ele mais arrumadinho, né? Ele mais certinho, porque estava muito bagunçado.